Ela tá meio inchadinha hoje, parece que a bochecha dela tá assim, ó. Oi, eu sou a Carol Valadares e esse é o Ponto Científica. Meu planetinho está desligado dessa vez. Tadinho, acabou a bateria. No próximo vídeo ele fica ligado. Se é que você reparou que ele ficava ligado, mas tudo bem. Bem, eu tô muito animada porque esse é o vídeo. Nós vamos começar entrando no universo da museologia, dos museus e da museografia e de tudo que abarca esse universo muito lindo. E eu tô muito empolgada, como eu já falei. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre a origem dos museus. Eu vou chegar até um certo ponto, que se você ver até o final, você vai saber que ponto é este. Porque partindo deste ponto, eu vou começar a me aprofundar dentro do campo da museologia, da museografia e do cenário atual brasileiro, né, dos museus. Não vou me estender tanto aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, muito cansativo. Não que a museologia seja cansativa, mas é uma questão mesmo também, porque vocês querem fazer outras coisas, né? E é isso. Então, vamos começar. A origem dos museus, gente, eu adoro, né? Porque eu sou piegas. Mas ele começa na mitologia grega, né? A origem da palavra museu vem de museion, que tem como significado o templo das 9 musas. Essas musas que eram filhas de Zeus e de Mnemosine, deusa da memória. As 9 musas eram Calíope, a da bela voz, que era poesia épica, Clio, a proclamadora, história, Erato, amável poesia lírica, Euterpe, doadora de prazeres, música, Melpômene, a poetisa, tragédia, Polínia, a de muitos hinos, música cerimonial, sacra, Thália, a que faz brotar flores, comédia, Terpíscore, a rodopiante, dança, e Urânia, a celestial, astronomia. Bem, durante a Idade Média, a igreja ela tem um grande papel central ali na sociedade, né, que é o clero. Então, eles pregavam muito o despojamento de bens. Então, com a ascensão da Igreja Católica, muitas pessoas doavam para a igreja obras de artes assim valiosíssimas, esculturas, peças e tudo mais, objetos. Então, fez com que a igreja acumulasse assim bens, um verdadeiro tesouro dentro das igrejas. Então, no fim da Idade Média e lá pelo século XV e XVI, com as cidades repúblicas, as pessoas, os nobres, né, os príncipes, eles começaram a ver que a sua força refletia muito também nessa questão da sua posse, quando se tratando de arte e tudo mais. Então, ele dava um certo status em plena sociedade, né? Então, aí vem as coleções principescas, que eram coleções privadas. No século XV, com a perda do poder do clero, né, da igreja, perdendo ali seu espaço, seu status ali em plena sociedade, faz com que a questão do humanismo ele começa a refletir mais sobre a sociedade. E sem falar também na questão do homem dominando o centro, assim, começa a surgir, né, o homem a centralizar tudo, tanto a ciência quanto as artes, a poesia e tudo mais. Então, as formas de você observar e ver e lidar com as coisas começam a mudar um pouco e o homem se torna presente e influente. Então, com toda essa ascensão do homem no papel central da sociedade, faz ascender também os gabinetes de curiosidade. E o que são esses gabinetes? Eram coleções também privadas que abarcavam os livros, instrumentos ópticos, gemas, pedras, relíquias, porcelanas, pinturas, esculturas, fósseis, ossos, animais empalhados, objetos trazidos de terras além mar, objetos etnográficos e arqueológicos, entre outros, assim. Então era um lugar assim completamente abarrotado de muitas coisas juntas e muito interessante, principalmente para a época que você não tinha a internet nem o Google para você entrar e procurar. Fóssil.
entendeu? Então, assim, era uma coisa, assim, extremamente extravagante também. Você ter aquilo, você ter o domínio daquilo, pro status social era, ó, tudo. Bem, os gabinetes de curiosidade, eles, como já disse para vocês, eles eram privados. Então, como é que você via um gabinete de curiosidade? Só se você já recebesse um convite. E que aí você iria contemplar aquele espaço. Para muitos, assim, você poderia imaginar um lugar completamente amontoado e desorganizado, né? Mas e sem nenhuma organização e sem nenhuma forma pensada para apresentar aquele conteúdo. Porém, não é bem assim, sabe? A pessoa que era a dona do gabinete de curiosidade, ela havia pensado numa forma de apresentar aquilo ali para as pessoas. Obviamente que não é da mesma forma que o museu propõe apresentar o acervo para o público, né? E outra coisa muito interessante dos gabinetes é que ele não é um museu ou um ponto de partida, assim, uma forma de museu e aí ele evoluiu e se tornou um museu hoje. Não, ele é um antecessor ao museu. O Gabinete de Curiosidade ele é muito diferente do museu, ele era geralmente uma sala pequena destinada a um estudo de uma pessoa em específico que refletia também o seu status social ali na sociedade, porque ela detinha muita coisa de muitos lugares considerados exóticos para determinadas pessoas na época, principalmente quando tudo que tratava fora da Europa era meio exótico. Então, não era um museu que estava nascendo, mas era um antecessor ao museu. O museu em si, obviamente, muitas coisas dentro dos gabinetes de curiosidade foram doadas, passadas assim, de gerações em gerações, e as pessoas chegam assim, chegam a doar para o Estado ou para uma outra instituição que foi acabar futuramente ficando sob a guarda de um museu. Mas o gabinete, volto a dizer, ele não é um museu que iniciou e se modificou, não. O gabinete ele teve início, meio e fim. E na metade do século XVIII passa a ter coleções voltadas para o público, né? No Palácio de Luxemburgo, em Paris, na França, eles abriram um espaço lá para o público visitar e ter contato com cerca de 100 obras. Então o público pode finalmente ir e visitar, você não precisa mais receber um convitezinho no Facebook, eu acho que nem tem mais isso nem hoje mais, para você ir lá visitar as peças, os objetos e tudo mais. E o Museu Moderno ele começa a se caracterizar, né? Ele é um espaço de catalogação, investigação, de guarda e tudo mais. E aí ele também são centros onde há biblioteca e centros de investigação dos objetos e pesquisa. E agora vamos sair um pouco da Europa e vamos para os museus do Mundo Novo, como nos Estados Unidos. Os museus estadunidenses, eles têm grande influência no mundo todo. Eles começaram a pautar muito nessa questão de divulgação científica, falavam muito também na questão de vulgarização da ciência, e tanto que temos lá o Smithsonian com diversos museus ali. Que é uma instituição bem antiga, que até hoje ali prevalece ali nos Estados Unidos. Uma das formas de se expor, que é uma forma que influenciou muito no mundo todo e que se você visitar onde tivesse prazer, eu ainda não tive, espero ter um dia, é o Museu de História Natural de Nova York. Você vai ver que ele é repleto de dioramas. O que são esses dioramas? São uma ambientação, é como você pega um animal taxonomizado ali, taxonomizado. Um animal que foi empalhado, gente. Taxidermia. Passou ali pelo processo de taxidermia. E aí eles pegam aquele animal e eles criam uma ambientação, para um contexto para aquele animal, né? Para passar a informação ali para o público. Então isso foi uma coisa que é possível você ver isso hoje em todos os museus, em diversos museus aí pelo mundo todo aí da área. E agora, partindo aqui para o Brasil, né? Uhul, Brasil! Então, assim, há registros de que nossos primeiros museus sejam datados do século XVII, em Pernambuco, com as coleções de Maurício de Nassau, do Palácio de Vrigburg,
No século XVIII surgem os Jardins Botânicos e o Gabinete de História Natural de Francisco Xavier Cardoso Silveira e Casa dos Pássaros do Rio de Janeiro, que taxidermizava animais da fauna brasileira. Em 1818, a Casa dos Pássaros, aqui em Rio de Janeiro, ele passou por uma mudança para o Museu Real, que conhecemos como Museu Nacional, que foi fundado pelo Dom João VI, que foi o nosso museu de caráter científico aqui no Brasil, que é um museu que infelizmente passou por aquele incêndio devido a diversas questões que, com certeza, mais à frente, em alguns vídeos eu vou fazer vídeos sobre o descaso dos museus no país, que foi uma perda irreparável ali no acervo, e é muito triste. Eu lembro que eu tava viajando, e minha mãe me ligou e me contou, e eu comecei a chorar. E aí eu comecei a chorar, e aí eu tava... Foi, no primeiro, foi bem no dia que eu comi lagosta pela primeira vez na minha vida. Eu tava lá em Porto de Galinhas. Aí minha mãe me ligou e falou, vocês ficam sabendo, Museu Nacional, que pegou fogo. E eu fiquei, hã? E aí eu comecei a chorar. Não tive o prazer de conhecer o Museu Nacional. Gente, assim, sem dinheiro é meio foda, né? Mas assim, agora que eu tô começando a viajar mais, né? Eu pretendo olhar mais museus, sabe? Presentemente. Pra não acontecer, aconteceu. Mas o Museu Nacional, infelizmente, não foi o primeiro museu a passar pelo descaso do Estado. E não vai ser, infelizmente, o último museu. Até porque depois dele já tiveram outras tantas tragédias aí que não foram tão noticiadas, porque pra mídia é irrelevante. Então, infelizmente, as coisas são assim. É um assunto que me entristece muito, mas vamos prosseguir. E outros museus muito importantes para aquela época que surgiram, além do Museu Nacional, foi o Museu Paulista e o Museu Paraense Emílio Guild, que é assim, é exemplar, assim, é maravilhoso. E são museus de caráter etnográfico, que era muito comum naquela época para representar as riquezas e a diversidade dos países. Então, assim, era uma coisa que era uma explosão no mundo todo, esses museus etnográficos. E podemos dizer que esses museus, eles têm um caráter muito europeu também, você vê a influência europeia nos museus até hoje aqui no Brasil, mas naquela época você via que muito aquele caráter de enciclopédia, né? Então, datava bem ali o museu como uma grande enciclopédia aberta para os visitantes. No século XIX, nós temos muito o que temos hoje, como assim? Influenciou muito o mundo como ele é hoje, essa questão também nacionalista. Então, com a unificação de grandes nações, o sentimento nacionalista, a questão da identidade nacionalista ficou muito forte, muito presente. Então, isso era passado através dos museus também. Aqui no Brasil, já no século XX, em 1922, surge um museu de caráter nacionalista, caráter que prega a pátria para as pessoas, a identidade nacionalista. Para que fazer isso? O Brasil, por exemplo, ele é um país muito grande, muito vasto, muito rico em pessoas e culturas e tudo mais. Então, como você vai fazer as pessoas do norte se identificarem com a pessoa do sul, que são culturas, tanto na moda, na comida, nos costumes, tem ali suas particularidades. É consentimento nacionalista, você é distinto, são grupos distintos, mas são brasileiros, ou seja, então o sentimento nacionalista une essas pessoas. Então era muito comum os museus começarem a pregar esse sentimento nas pessoas, começarem a ativar esse sentimento nas pessoas, esse sentimento de união e de pertencimento nacional. Então, em 1922, aqui no Brasil, o Museu Histórico Nacional, ele era muito focado nessa questão nacionalista, em difundir o nacionalismo. Era destinado a formular, por meio da cultura material, uma representação de nacionalidade, construindo um discurso positivista da nação. E com o Museu Histórico Nacional Brasileiro, também surgiu a necessidade de mão de obra qualificada para o museu. Então surgiu em 1932 o primeiro curso de museologia do país dentro da própria instituição. Assim, chegamos ao ponto aí da origem do curso de museologia e do primeiro curso de museologia aqui no país.
Eu vou parar por aqui até esse parte desse conteúdo, porque para os próximos vídeos a gente poder aprofundar mais. Mas assim, vamos refletir numa coisa. A gente pode perceber, olhando os museus hoje e olhando os museus na construção, a grande influência tanto elitista quanto eurocêntrica dentro dos museus, né? Isso aí é um fato. Então, assim, a gente dá para notar o porquê de muitas pessoas até hoje não se identificarem com o museu. Isso é uma problemática que vem sendo discutida assim, desde a década de 30 aqui no Brasil. Essa questão de aproximar mais o museu do público e o público do museu. E isso vem sendo feito também há muito tempo, né? Eu vou apresentar aqui diversos museus para vocês no decorrer dos vídeos aqui no canal. Mas a gente pode perceber que o museu, ele ainda é um espaço assim um pouco não temido, mas é intimidador para as pessoas, mas esse discurso ele está sendo quebrado dentro dos próprios museus, das próprias instituições. É uma preocupação real que os museus têm em aproximar mais e apresentar mais outros olhares dentro do museu, porque o museu ele representa toda a nossa historicidade, arte, costumes, ciência, história. Então, assim, não dá mais para você tentar vedar os olhos e dizer que não há outras influências. Então, vou parar por aqui para a gente poder ir refletindo sobre isso no decorrer dos outros vídeos, ter uma reflexão maior sobre as coisas aprofundada, sobre as coisas, principalmente num futuro vídeo que eu irei fazer sobre comunicação, museus e sobre curadoria, que você tem que ressignificar as coisas para fazer com que se aplique o discurso do museu ao cotidiano das pessoas e que as pessoas se identifiquem com o discurso. Isso é uma coisa muito legal, muito bonita de se fazer. É incrível fazer isso. É assim, um trabalho que é contínuo. Você tem que continuar pesquisando e se aprofundando, e você nunca está preparado de fato, porque você sempre tem que estar acompanhando o ritmo ali da sociedade e do que ela quer e do que você também tem a oferecer para ela. E além disso, no próximo vídeo, então, nós vamos dar continuidade ali com os museus aqui no Brasil, entrar também sobre a questão do patrimônio, da questão também da museologia e da museografia nesse universo incrível. Então, um beijo, espero que tenham gostado do vídeo e tchau!